Olá, povo de Deus, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024, segunda semana da Quaresma. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 17, de 5 a 10 e Lucas 16, de 19 a 31. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobre e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. A força da palavra do profeta Jeremias se faz sentir nesta sentença: maldito o homem que confia no homem. Os interlocutores do profeta entendiam perfeitamente suas palavras e por isso o detestavam e o perseguiam. Vivia-se um clima de círculos humanos tramando mal, se afastando do verdadeiro caminho do direito e da justiça. E dentre esses grupos havia alguns que tramavam contra o profeta para se ver livre dele. Porém, o profeta diz conhecer o mal que tramam contra ele e que ele confia mesmo somente no Senhor. Neste contexto, ele contrapõe uma maldição e uma bem-aventurança. Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. O coração, para o povo de Israel, era o centro do conhecimento, das decisões. E conhecê-lo é obra exclusiva de Deus. Como diz a sabedoria popular, coração é terra que ninguém pisa. Também se diz que o coração é a morada do amor e dos sentimentos. E assim Jeremias insiste na importância do coração, centro das decisões e da afetividade do ser humano. Só Deus experimenta e avalia com justiça os comportamentos e os frutos de cada ser humano, porque só Ele conhece de verdade o coração das pessoas e as pode curar. Lucas 16, 19 a 31. Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque eu sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos.
Manda preveni-los para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Nesta parábola do rico Epulão e Lázaro, assim como em todas as parábolas, precisamos prestar atenção para não a levarmos ao pé da letra, como se fosse uma descrição de fatos. Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Portanto, é assim que deve ser entendida. Se fôssemos interpretá-la na forma de descrição, poderíamos cair no erro de pensar que céu e inferno são lugares físicos e de que do inferno se poderia ver o que está se passando no céu, e que seriam dois lugares separados por um imenso abismo que impediria quem está num lugar passar para o outro. Então, fiquemos atentos com o sentido da parábola, com aquilo que Lucas verdadeiramente está querendo passar. Nesta perspectiva, sabemos que Lucas é o evangelista que mais bem apresenta a desigualdade social como o grande desvio da humanidade. Assim como no canto do Magnificat, Lucas apresenta a tese da reviravolta que acontecerá entre os que gozam a vida aqui sem sensibilidade com seus irmãos e os pobres que só podem contar com a misericórdia do Pai. A parábola de hoje é muito realista, por um lado, e por outro, dramática, ao mostrar que até cães têm mais empatia com os pobres que os ricos, que permanecem indiferentes. Chega, porém, o dia da morte a que ninguém escapa. Inverte-se a situação. O rico da parábola não é descrito como uma pessoa má e perversa, pois mesmo no sofrimento quer salvar seus irmãos. Seu defeito é a indiferença, pois ela não lhe permitia ver o pobre que jazia à sua porta. A parábola também não é uma fábula que apresenta uma lição de moral. O que Lucas quer, na verdade, é criticar a sociedade classista, onde o rico vive na abundância e no luxo, enquanto o pobre morre na miséria. O problema é o isolamento e afastamento em que o rico vive, mantendo um abismo de separação que o pobre não consegue transpor. Os abismos entre os ricos e os pobres continuam hoje, com os altos muros dos condomínios fechados, com as cercas elétricas e toda uma parafernália e câmeras a vigiar as residências. Se a sociedade fosse menos desigual e a justiça e o direito fossem de fato respeitados, poderíamos viver sem muros, com apenas jardins enfeitando as frentes de nossas casas. Continuamos, porém, aumentando as distâncias, os abismos, como fruto da ganância exacerbada e da troca que a humanidade fez de Deus pelo dinheiro e pelo poder a qualquer custo. Um beijo no seu coração.